Bom dia, povo santo. Vocês estão acostumados com o reverendo Thales, né? Essa voz doce, mansa. Hoje quem estiver dormindo vai acordar, hein? Eu já, desde o Ibel, né, Thales? O pessoal falava que eu sou presbiteriano, meio assembleano, mas não sou não, viu? Sou crente em Jesus reformado. Graças a Deus. Graças a Deus, né, reverendo? Minha camisa é salmão. Se for o caso, você pode ficar tranquilo. Olha somente para minha gravata. Tá bom? Por favor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que alegria poder aqui congregar com os irmãos e já nesta manhã aqui, no dia do Senhor, ser presenteado com essa ambiência aqui de celebração ao nome do Senhor, de temor, de reverência ao Senhor. Que o Senhor trate o meu e o seu coração, fale conosco nesta manhã, trazendo ao nosso coração alimento genuíno, que só pode vir de um lugar, da sua santa e bendita palavra. Eu já quero aqui convidar você para abrir comigo a palavra do Senhor no livro do Êxodo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo, no capítulo 10. Êxodo capítulo 10, eu vou pedir a sua gentileza de manter a sua Bíblia aberta por caminharmos aqui por alguns versículos mais, mas quero me ater aqui à leitura dos 2 primeiros versículos e depois seguimos pontuando o restante. Diz a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Até aqui por hora. Bondoso Senhor. Os teus filhos aqui já oraram, adoraram, nós cantamos juntos aqui. Mas nessa hora, o nosso coração se faz silente diante da tua santa e bondosa mão, da tua palavra que é sobre nós. Ó Santo Espírito, age, transforma-nos, transborda-nos, para louvor do Senhor. Tudo isso para a glória tão somente de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, falar sobre família no mês de maio, ou em todos os dias, é assunto urgente e importante para nós. É assunto que deve estar pontuado em nossas casas, em nossas mesas, em nossas refeições, o cuidado da família, o tratar a família, ou sempre rememorar a família dos cuidados de Deus, de como Deus cuida de cada um de nós, de como Deus trata o meu e o seu coração, e de como Deus trata a nossa família. A palavra do Senhor diz para nós que o povo de Deus estava passando por tempos difíceis, tempos de aflição, e os desafios da família não são somente hoje, no século 21. Já lá em 1400 ou 1440 antes de Cristo, as famílias do Senhor que serviam a Deus estavam passando tempos desafiadores. E nesses tempos desafiadores, então Deus levanta Moisés, e se você é um observador aí da nossa escatologia, chamada no Velho Testamento de escatologia inaugural, nós começamos a entender aqui coisas que nós, que caminhamos aí pelas idas do amilenismo, de como Deus trata e de como Deus vai mostrando ao seu povo que até o sofrimento faz parte da redenção, até as lutas, os dissabores nos elevam e nos levam para mais perto de Deus. Quando Moisés então é chamado por Deus para pregar
para anunciar então a redenção, para anunciar o que Deus iria fazer, é notório que o inimigo do povo de Deus se levantaria. É notório que as circunstâncias, as adversidades piorariam. Mas Deus quer mostrar que, embora isso aconteça no correr da história, os desafios que eu e você temos como membros de família, ou membros da família da fé, os desafios que nós vamos enfrentar, os desafios que têm a ver com a lida da fé, da convicção de quem é Deus na minha e na sua história. Quando nós observamos esse texto, aliás, gostaria que você voltasse às páginas, por gentileza, no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 18, quando o Senhor chama Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 18, diz a palavra do Senhor: e ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Esta expressão começa a ficar corriqueira para aquele então que era o algoz do povo de Deus. Se você saltar os olhos para o capítulo 5, versículo 1, mais uma vez o Senhor vai conduzir Moisés a Faraó, para que Moisés mais uma vez diga: deixa ir o meu povo para que me celebre festa no deserto. Se você ainda continuar caminhando um pouco mais e observar comigo o capítulo 7, o versículo 16, Deus mais uma vez vai falar ao povo: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Capítulo 8, versículo 1, mais uma vez a expressão: deixa ir o meu povo para que me sirva. Esta expressão vai percorrer o capítulo 8, também no versículo 20, observe comigo aí, finalzinho do versículo 20, deixa ir o meu povo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1, deixa ir o meu povo para que me sirva. Capítulo 9 ainda, observe o versículo 13, finalzinho do versículo 13, deixa ir o meu povo para que me sirva. E chegamos aqui ao capítulo 10, onde ainda não lemos, mas é o versículo 3, que também está essa mesma expressão: deixa ir o meu povo para que me sirva. Deus é enfático em dizer que o povo dele deve servi-lo, deve adorá-lo, deve bendizê-lo. Mas e as conturbações do dia a dia, e as dificuldades do dia a dia? Se eu e você entendermos como Deus nos chama, ou como Deus nos escolheu, como Deus tem esse amor, esse apego a nós, replico aqui as palavras de Charles Spurgeon, que diz que Deus escolheu a sua própria família. Deus escolheu você para ser família dele. O Senhor nos escolheu. E o que Deus está falando aqui, o Deus dos hebreus, que agora se revela a esse povo, que intervém na história desse povo, é o Deus então que está mostrando que Ele escolheu você para ser dele. E sendo eu e você particular propriedade do Senhor, eu e você precisamos entender que para Deus a família é algo, ou o valor, ou tem um valor inegociável. O inimigo das nossas almas quer fracionar, a sociedade quer fracionar a família, mas Deus sempre vai mostrar para nós que o nosso valor como família da fé, é inegociável. Observe comigo o versículo 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território.
Deus está dizendo aqui que Ele não está entrando em negociata. Deus não entra em negociada quando o quesito é a sua família, quando é os seus filhos. Deus não negocia conosco. Deus não negocia nem mesmo com o algoz que muitas vezes nos assola. O Senhor em todo tempo quer nos resguardar, nos proteger, e Ele fala então para nós que este valor inegociável deve ser então emitido, propagado em todos os tempos, a todos os cantos. A família tem sido bombardeada. A família, diz o reverendo Cláudio Marra em um dos seus artigos para a revista Ultimato, que a família é a célula máter. A família é aquela que foi chamada para reger a sociedade de maneira que o culto a Deus seja bendito e exaltado em todo o tempo, seja valorizado. A família é a agência designada para promover culturalmente, religiosamente, em qualquer ambiência, o bem-estar, porque a família que teme a Deus, ela não negocia, porque o seu Deus não negocia princípios e valores. O que nós temos vivido nos nossos dias são princípios negociáveis. As pessoas estão colocando a palavra de Deus em relativismo. E a chamada de Deus para nós então é a fim de que eu e você valorizemos a família, valorizemos a palavra do Senhor, entendamos que existem princípios que eu e você não podemos negociar. A sua casa é inegociável, no sentido de que você não pode abrir mão da sua família. Ainda que muitas pessoas perdem, muitas pessoas estão fora, você não pode parar de orar, você não pode parar de buscar, porque o Deus dos hebreus, o Deus dos antigos, o Deus dos servos dele hoje, não descansa, não dormita, Ele olha por nós, é Ele que rege e sustém as nossas vidas em todo tempo, tudo está no controle das suas mãos, o cetro da justiça continua na mão do Senhor, e o Senhor então nos chama a entender esse valor então inegociável chamado família. O Senhor está dizendo isso para Faraó, para o Egito todo ouvir, mas o Senhor continua mostrando que essa família que tem então esse valor inegociável, ela tem algo que mostra ou que coroa tudo o que ela faz. Observe comigo o versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Continue comigo ainda. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor, temos de cultuar ao Senhor, temos de celebrar ao Senhor. E eu quero aqui que você entenda então, esse princípio que norteia a família, essa família que tem o seu valor inegociável, o princípio que nos regula é o princípio então espiritual. Qual é o princípio espiritual para nós? É o culto, é a celebração. Não podemos perder o senso de que o culto é importante. Com essa mudança toda, é pandemia, um dia pode, outro dia não pode, um dia pode vir, outro dia tem que fechar. Mas você não pode perder o senso de culto a Deus. Nós não podemos perder o senso de que Deus é o Senhor e Ele está no controle de todas as coisas, de todos os tempos, de todas as enfermidades que podem nos acometer. O Senhor continua sendo Senhor. E Deus quer que você entenda, quer que nós entendamos esse princípio então, importante para nós. O espiritual deve nortear a nossa vida. Nós acabamos de ler aqui o Salmo 64,
No dia da aflição, no dia da dor, nós acabamos de cantar que na dor nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor. No dia da angústia, nós vamos clamar a Deus. Se você voltar os olhos para o capítulo 3 novamente, o Senhor é que viu o que estava acontecendo, foi Ele que viu e ouviu as aflições do povo. Foi o Senhor que sabia o que estava acontecendo e agora está resgatando o seu povo. A família, ela é resgatada pelo Senhor. É o Senhor que tem poder para mudar, para modelar, para transformar, para agir de maneira soberana, a fim de que eu e você fiquemos boquiabertos, só para nós dizermos: o Senhor é Deus mesmo na nossa vida. Ainda ontem, estava ouvindo o testemunho do reverendo Hernandes, falando do poder da oração, da sua mãe que orava por ele, da sua mãe que orou por ele. Quantas pessoas ainda não entenderam esse princípio, e eu quero aqui replicar também as palavras aqui de Mateus Henry, que diz assim: onde temos uma tenda é preciso que Deus tenha um altar. Onde eu e você temos um lar, um teto, é necessário, é urgente que Deus tenha um lugar. Deus tem que fazer parte da sua casa, Deus tem que fazer parte da sua história, da sua vida, Deus tem que fazer parte da sua oração matinal, Deus tem que fazer parte da sua ação de graça ao receber o alimento, Deus tem que fazer-se presente ou estar presente na sua lembrança, em tudo que Ele tem guardado você, em como Deus tem feito as coisas a seu favor. Na sua casa precisa acontecer, haver culto a Deus, celebração ao Senhor, adoração ao Senhor. E nos dias da angústia, o que eu faço, meu irmão? Eu clamo a Deus, eu espero no Senhor, eu descanso no meu Senhor. Lembra do profeta Abacuque? Quando o caos estava instalado, violência, leis se afrouxando, litígio, brigas, o inimigo, os caldeus vindo, e aquele homem começa a questionar a Deus, como eu e você questionamos, até que Deus começa a falar ao seu coração e responder a ele, e há uma transformação de todos os seus questionamentos. Agora ele começa a fazer o quê? Ele começa a adorar. E ele começa o capítulo 3 a dizer, ou terminar o capítulo 3 dizendo: todavia, eu me alegrarei. O povo, nós já lemos essa história do Velho Testamento, nós já entendemos que o povo reclamou, o povo murmurou, mesmo Deus dando sinais, requintes do seu poder glorioso, o povo continuava a murmurar, continua a reclamar. Mas Deus quer que você hoje, para esta geração, assim como aqueles que estavam lá, se colocaram como remanescentes fiéis. A igreja hoje precisa de remanescentes fiéis. Quem deve cultuar ao Senhor? Nós lemos aqui que esse princípio espiritual é para pais, é para mães, é para filhos, filhas, é para os jovens, é para os velhos, é para toda a família cultuar o Senhor. Por que então que Moisés faz questão de dizer que o povo precisa adorar o Senhor? Eu quero chamar sua atenção para o capítulo 13. Abra aí, Êxodo capítulo 13, no versículo 8. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E vai contar então a história. Observe o versículo 14 ainda, capítulo 13, versículo 14. Quando o teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Isso aqui é para gerações. É por isso que o culto tem que ser em família. É por isso que a família é inegociável para Deus. Não, vamos deixar ele, vamos deixar ela
Deixa nada, menino, deixa nada, moço, vem para a igreja, vem adorar a Deus. Ai, depois eu vejo pela internet, pastor, eu vou te acompanhar aqui debaixo do edredom. Vem para a igreja, aqui que tem calor, aqui que nós sentimos aqui a santa presença do Senhor. Não que você não sinta na sua casa, mas as pessoas estão perdendo esse princípio de adoração, de rendição ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor, de adorar o Senhor. As pessoas estão perdendo isso. E acontecera toda essa tragédia de 430 anos aqui passados, sabe por quê? Porque José morreu, e as pessoas não continuaram. O livro dos Juízes vai terminar com essa triste informação para nós: cada um fazia o que queria. Nós temos um culto, temos um modelo regulador para culto ao Senhor. Nós estamos, nós presbiterianos, nós reformados, a nossa liturgia é baseada nas teofanias do Senhor, nas aparições de Deus, nos cuidados de Deus com o seu povo e a sua família. As pessoas não querem entender isso mais, infelizmente. Ouvir, pastor, esse resgate cultural e religioso, espiritual, esse princípio que o irmão tem aqui trazido a estes servos aqui, isso é de exaltar o nome do Senhor, porque nós estamos perdendo isso. Bendito seja Deus por sua vida, meu irmão, pelo que você tem feito. Louve a Deus, não perca essa oportunidade de adorar a Deus, não perca a Deus de entender que você é de valor inegociável, inestimável para o Senhor. Não perca o senso do espiritual para a sua história, para a sua vida, para você adorar o Senhor. Deus quer tratar, Deus quer moldar, Deus quer fazer isso na nossa vida. Como nós devemos cultuar a Deus? Olha aí, capítulo 10, o versículo 26. Você que é lavado, remido, você que foi moldado, modelado e modelada pelo Senhor, diz o texto, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Ninguém vai ficar para ficar sofrendo no Egito. Todo mundo vai sair para adorar a Deus. Esse é o princípio do Senhor. Culto é para a família, culto é na família, culto é para adorar a Deus. Culto é para quem? É para só os homens adorarem a Deus? É só as irmãs da SAF para adorar a Deus? Não, culto é para o PH, culto é para a SAF, o MP, UPA, UCP, para as VEM, viúvas em missão, sabe disso, né? Lembra não? Tem isso da IPB também, viu? Tem culto, porque é para todo mundo cultuar o Senhor, não é para ficar ninguém. Porque agora, pastor, agora eu aposentei. Olha, os filipenses já tinham essa ideia, porque Filipos era uma colônia romana, onde os soldados aposentados iam viver. Na carreira cristã, meu irmão, não tem aposentadoria não, nem aqui no Brasil tem aposentadoria mais, viu? Não fica aí todo feliz que não tem mais não, tá? Que eu vou aposentar, glória a Deus que você aposentou, viu, irmão, irmã? Louvado seja Deus, porque nós, mais jovens, né? Mais jovens que eu falo é quase nos 50, mais jovens, né? Glória a Deus. Não tem mais essa expectativa, mas nós vamos parar de cultuar a Deus, porque não vai ter aposentadoria? Quem que é o provedor da nossa vida? O Senhor da graça. O Senhor nos assiste, o Senhor em todo o tempo quer que eu e você entendamos esse princípio. A igreja faz o seu papel social, a igreja faz o seu papel de ir, anunciar o evangelho, de pregar as boas novas, de acolher pessoas, ensinar as pessoas na santa verdade, para que não aconteça o que aconteceu, uma lacuna na história. Imagine se eu e você não educarmos os nossos filhos. Imaginemos nós na importância de pessoas que muitas vezes passam despercebidos por nós. Às vezes nós ficamos preocupados com as pessoas que estão aqui, Falo de mim, eu fico aqui, eu prego, não só eu, outros irmãos também. Mas nós temos que nos preocupar
e devemos orar por aquela irmã que desceu hoje com as crianças. Sabe por quê? Porque ela está nos ajudando a mantermos os nossos filhos com os olhos e os corações voltados para Deus. É o que as pessoas estão precisando hoje. Olhos e corações voltados para Deus, culto ao Senhor, celebração ao Senhor, adoração ao Senhor, tudo isso está se perdendo. Algumas pessoas lá na nossa igreja ficam impactadas e até falam: eu fico até envergonhado, pastor. A minha pequena, a Lívia, a mais caçula, a caçula, né? A mais caçula é bom. Ela falou: quem vai orar? Ela já está com a mão levantada. E é só na hora que vai para o culto infantil? Não, no culto. Papai, posso orar? Às vezes eu estou lá na liturgia: papai, posso orar? E o que eu tenho que falar para ela? Pode orar agora, pode orar, deve orar. Pastor, fico tão constrangido. Fico tão constrangido quando a Lívia ora, porque eu não oro, porque eu não... Mas por que você não ora? Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Mas a minha voz não é boa. Eu não sei falar palavras difíceis. Deus não quer ouvir palavra difícil. Deus quer ouvir o som que sai daqui, ó. Deus quer que o seu coração seja o altar dele. Deus quer que o nosso coração seja isso, para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. Eu e você podemos aqui, de fato, de verdade, nos colocar aqui de pé, mas o nosso coração genuflexo na presença do Senhor, quedado ante ao Senhor, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. É isso que Deus está ensinando para esse povo. O povo tinha perdido isso, o povo não sabia mais o que era cultuar a Deus. E Deus está chamando então o povo para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. Na sua casa tem que ser assim. Chame a sua família para orar, ore com sua família. Mas meu marido não ora. Ore você, irmã. Mas minha esposa não ora. Ore você, irmão. Mas meu pai e minha mãe, ore por eles. Oremos uns pelos outros. Nós precisamos ser pegos em oração. Eu e você precisamos ser vistos na nossa casa de joelhos. O Senhor quer que isso aconteça. Não é para nós nos aparecermos, não. É para nossos filhos e para nós também entendermos o valor de se quedar aos pés do Senhor, de celebrar o Senhor, de adorar a Deus, de bendizer ao Senhor. O povo havia perdido isso e agora o povo está vendo as maravilhas do Deus triuno apontadas, realizadas nas suas vidas. E eu e você precisamos disso. Arthur W. Pink disse assim: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades. Se falta oração, vem tempestade. Mas eu oro e vem tempestade. Mas a casa que está na rocha não será abalada. Ela confia no Senhor, confia em Deus. Eu e você precisamos confiar no Senhor. O Salmo 18 diz para nós: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque o Senhor é baluarte, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é onde eu e você nos achegamos, e há conforto, há o consolo de Deus. Consolo de Deus, como houve com aqueles homens do passado, com estas vidas agora que são transformadas, porque estão sendo resgatadas ao molde que vai servir então para mirar para Cristo, porque Moisés é uma figura de Cristo, apontando para Cristo, para aquilo que ele viria fazer, resgatar, libertar o seu povo da escravidão. Mas o Senhor exige que o seu povo se reúna para adorá-lo. Não abra mão, não abramos mão de adorar o Senhor. Família da fé, se une, não se espalha. Na luta, na dificuldade, nós vamos nos unir, vamos nos fortalecer, porque uns oram pelos outros. E a graça de Deus vai nos envolvendo,
vai tratando o nosso ser, o nosso coração, e aí vem bálsamo sobre a nossa vida, a nossa alma encontra aquilo que Davi fala do refrigério, do descanso, é aquela expressão de Davi dizendo, aí sim eu vou saber o que é meu cálice transbordar, eu sei que bondade e misericórdia me seguirão, porque é só o Senhor que pode cuidar dos meus inimigos. A justiça é de Deus, meu irmão, a justiça é de Deus, minha irmã, descanse no Senhor. O nosso dever é cultuar ao Senhor, o nosso dever, como já diz a velha canção, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar no Senhor, descansar. Como que eu descanso em Deus? Só quando eu coloco a minha alma no altar de Deus, só quando eu falo para o Senhor, Senhor, eu estou angustiado, angustiada, mas eu entrego o meu coração para o Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Lembra-se de Ana orando ao Senhor? E Eli não está entendendo, ela fala, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou mulher que está com dor no coração, eu estou amargurada, mas eu vim aqui me derramar na presença do Senhor. E depois no capítulo 2 ela vai dizer, não há santo como o Senhor, rocha não há como o Senhor, porque é o Senhor que pode te levantar, é o Senhor que pode te favorecer. 430 anos para Deus enviar a sua palavra de ordem para abrir o mar e o povo atravessar. Mas antes do povo atravessar, o Senhor estava mostrando para eles quem Ele é. E o Senhor faz questão de levá-los para uma cidade chamada Sucote. Deus quer que você entenda, em mim você terá abrigo, uma cabana, um abrigo. É no Senhor que você tem. É no Senhor que você pode descansar. É no Senhor que você pode expectar. É no Senhor que você pode esperançar. É no Senhor que você pode confiar de todo o seu coração. O Senhor, muitas vezes as pessoas dizem, o Senhor não te frustrará. O Senhor nos frustra sim, porque os desígnios do meu coração são falhos. Os desígnios do coração do Senhor são perfeitos. Justo és, Senhor, em seus retos caminhos. A bondade do Senhor é eterna, a sua lei é a verdade. Por que o povo cantava isso? Por que o povo dizia isso? A vida, irmãos, em família, é para ser esta fonte de prosperidade espiritual, essa fonte de prosperidade cultural, essa fonte que vai transformar a ambiência nacional. Se nós queremos um país melhor, o nosso joelho tem que se dobrar. Não adianta eu ficar olhando lá, CPI, isso não vai dar em nada, isso ou aquilo outro. Não adianta eu ficar olhando, porque não chegou vacina em Jundiaí, aqui está quase todo mundo vacinado, tá? Falta vacina aqui também? Bem-vindo ao Brasil, louvado seja Deus, glória a Deus. Está faltando vacina, mas não está faltando soberania, tá? Fica tranquilo. Mas quando que eu vou tomar? Deus vai dar um jeito. Foi assim na história. Quando que nós vamos sair desse Egito, dessa escravidão? Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. E para a sua casa, e para a minha casa, pastor, e para aquele filho, e para aquela filha, e para o meu marido, e para a minha esposa. Deus vai dar um jeito. Confiemos no Senhor. O princípio basilar para a família é confiar no Senhor e entender que eu e você somos de valor inegociável, inestimável. É a tal maneira que Deus nos amou, que nos deu o seu Filho. É o valor de eu e você entendermos o culto, a vida espiritual. É o valor de eu e você entendermos que Deus tem poder para transformar, inclusive a minha e a sua dor, as nossas dores, em adoração. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Se você saltar para depois da Páscoa, no capítulo 15,
Moisés vai cantar, Moisés vai louvar ao Senhor. E eu quero ficar com a expressão para você guardar no seu coração do versículo 18, capítulo 15, versículo 18. O Senhor reinará para sempre, para sempre. Nada está fugindo do controle de Deus. A minha vida, a sua vida não estão fora do alcance da graça de Deus. A minha vida e a sua vida estão resguardadas. O profeta Isaías relata para nós aquilo que o Senhor disse àquele povo e nos serve hoje. Eu e você estamos cravados na palma da mão do Senhor. Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu endereço, sim, Ele sabe as suas aflições, sim, e quando vai acabar, o Senhor sabe até onde você consegue caminhar, o Senhor o sabe. Quando o fardo te for pesado, entrega para o Senhor, descansa nele, é o Senhor que vai fazer as coisas caminharem da melhor sorte para a minha e para a sua história. Viaja comigo agora, entra comigo nessa história, quando o povo está saindo, e Deus fala assim: peça para os seus vizinhos egípcios riquezas, ouro, prata, e eles vão te dar, e o povo vai sair com as riquezas do Egito. Mas não só isso, caminhe um pouco mais e olhe o mar comigo, e agora começa a ver o inimigo vindo contra a sua vida, e o Senhor só dá uma palavra de ordem: diga ao povo que marche, confia, descansa, mas não pare de marchar, não pare de crer que Deus há de fazer alguma coisa, o Senhor há de revelar-se benigno à sua causa, o Senhor é a sua porção, o Senhor é o alento da sua alma, do seu coração. É por isso que Ana, a profetisa, vê e se alegra com o Messias. É por isso que Simeão se alegra, ele fala: agora eu posso ir porque os meus olhos viram. Você também verá, confia em Deus. Mas será desse jeito que eu estou pensando? Se não for melhor para você, não será, porque Deus vai fazer tudo para a sua glória, porque eu e você fomos criados para a glória do Senhor, para glorificar o Senhor, e depois de glorificá-lo, gozá-lo para todo sempre. Foi para isso que nós somos criados. O que eu faço com o meu choro então, pastor? Se tem mais, continua chorando. Lembra daquelas expressões dos nossos avós, dos nossos pais? Engole o choro. Já falaram isso para você? Engole o choro, dá um soluço, dá uma vontade de chorar mais aí. Não para. Mas o Senhor, Ele não fala isso para você. Ele fala: vem cá, filho, pode chorar. Pode chorar. Porque eu sou o seu consolo. Eu sou a sua fortaleza. Pode chorar. Porque eu sou o seu abrigo, eu sou o sucote para você. O Senhor quer ser isso para nós. Quanto tempo mais vai durar a pandemia? Quanto tempo mais vai durar o sofrimento? Quanto tempo mais vai durar essa dor na minha vida? Eu não sei. De tudo isso, se você fizer uma conta aí, depois aí, analisar aí, mais ou menos um mês de pragas, mais ou menos, tá? Leia lá depois. Mais ou menos um mês de praga, mais 15 dias esperando, 44 dias, 45 dias, vamos arredondar aqui. Em 45 dias, Deus mudou a história de 603 milhões de pessoas. Quantos milhões tem aqui no Brasil? 200 e pouco, né? O que é isso para Deus? O que são 7 bilhões para Deus? Ele chama as estrelas pelo nome. Ele chama eu e você pelo nome. Eu costumo dizer lá para os meus irmãos que Deus não te assovia. Menino, Deus te chama pelo nome. Deus não te erra. Não te erra. E Ele quer que você entenda isso. Cultue a Deus.
Retome o culto na sua casa. Retome as orações nas refeições. Redobre as orações na sua casa. Busquemos, adoremos, cultuemos ao Senhor. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Família foi criada para servir a Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.